Fala galera do oitavo ano, tudo bem? Estamos aí na segunda semana do PET 7, tudo bem? Esse é o vídeo de explicação do texto, do conteúdo, tá? Antes de mais nada, queria falar para vocês, se inscreve aí no canal agora, dê essa força aí pro seu professor, ajude o nosso canal aí a crescer, tudo bem? E bora lá, tá? Bora direto aqui para o texto. Nós estamos falando do processo de formações das regiões metropolitanas. O que é uma metrópole, para vocês terem ideia? Metrópole é um grande centro urbano, tá? Que normalmente estabelece uma hierarquia entre as cidades, e a metrópole ela costuma ser a principal cidade daquela região. Tudo bem? As outras cidades criam um elo de dependência com ela a partir de que tudo que se precisa que não tem na cidade que você mora, você vai nessa metrópole e normalmente você encontra. É um médico especializado, é determinado tipo de jogos, de brinquedos, de comida, de lazer, né, para a população. Então, essa metrópole normalmente é onde tem uma maior circulação econômica também, tá? É uma cidade que as outras cidades todas buscam materiais nela, tá? Então é só para vocês entenderem um pouquinho como é que funciona isso aí. Região metropolitana é um recorte político espacial complexo que envolve uma cidade central, a metrópole, e polariza e dinamiza as demais cidades ao redor, influenciando-as economicamente, socialmente e politicamente. Só para vocês terem ideia, quando a gente fala metrópole, né, igual está escrito aqui, ó, metrópole, tá? Toda vez que vocês verem alguma coisa escrito poli, né, poli significa cidade, tá? Poli significa cidade. Existem algumas cidades com o nome, por exemplo, de Vianópolis, né? Monfinópolis. Então, esse polis sempre significa cidade, tá? Continuando. A polarização de uma cidade refere-se à capacidade de assumir a concentração dos principais equipamentos urbanos de uma determinada região, como serviços públicos, centros comerciais, de lazer, educação, etc. Já a dinâmica é estabelecida pelo movimento que se observa nas cidades como fluxo de pessoas, carros, empresas, bem como no sentido desses movimentos. Normalmente, se você quer saber se uma cidade é importante, se uma cidade já começa a ter áreas de metrópole, você observa algumas coisas nela. Existe shopping nessa cidade que você está pensando? É um ou mais shoppings? Existe área de lazer com McDonald's, Burger King, Bob's, enfim, todos esses. Porque, não sei se vocês sabem, para poder abrir um espaço desses, por exemplo, com o McDonald's, essas empresas que são filiais de uma multinacional, elas exigem que a cidade tenha pelo menos, aí dependendo do porte aí dela, tem que ter pelo menos 100, 150, 200 mil pessoas na cidade. Entendeu? Então, por isso que você chega numa cidade média, uma cidade pequena, você não encontra um Burger King da vida, um McDonald's da vida, tá? Porque para se abrir algo desse porte precisa ter no mínimo 200 mil habitantes. É um critério, né, deles lá, interno deles. Então isso aí já demonstra que aquela cidade tem um certo nível de importância ou não, tá? Se a procura por emprego, se a procura é por emprego, saúde, educação, normalmente o momento dos deslocamentos tende a ser dos municípios menores para a metrópole. Então, um exemplo, você está aí estudando, está fazendo aí o oitavo ano nesse momento, né? Vai fazer o nono, mas e aí? Você vai estudar onde no ensino médio? E depois que você fizer o médio, você vai continuar morando na sua cidade? Ou você vai mudar da sua cidade para poder estar fazendo uma cidade maior, para poder estar fazendo aí uma faculdade, né? Um curso preparatório, alguma coisa nesse sentido. Então essa busca, né, por educação, por saúde, por emprego, normalmente a gente sempre vai para cidades maiores, tudo bem? Com maior poder aquisitivo. Em relação aos de menor poder aquisitivo, a fuga de grande centro explica-se, entre outros motivos, pelo alto valor dos imóveis.
para aqueles que têm maior poder aquisitivo, a procura por regiões mais afastadas, especialmente condomínios fechados, relaciona-se com o desejo por melhor condição de vida, trânsito, mobilidade e etc. Então, funciona muito assim, né? As pessoas, dependendo do nível financeiro dela, ela vai comprar a sua casa ou alugar a sua casa de acordo com sua condição financeira, né? O tamanho da casa, a proximidade da sua casa com o centro, se a sua casa é num condomínio fechado ou não, isso aí vai influenciar diretamente na quantidade de dinheiro, né? No estilo de vida que você tem. Naturalmente, esses modelos mudam de acordo com uma região e com o momento que se analisa e, portanto, não podem ser tomados como modo isolado para compreender os movimentos de uma região metropolitana. A expansão das cidades está associada ao crescimento populacional, né? Reconfigura o espaço urbano, alterando as paisagens anteriormente rurais em urbanas e cidades horizontais e verticais. Esse trechinho aqui é muito legal quando você vai analisar ele. O que está falando? Com o crescimento demográfico, crescimento de pessoas em uma cidade, a cidade vai crescer o seu espaço construído. Para crescer o seu espaço construído, um espaço que fazia divisa com a cidade, que antigamente era um espaço rural, era uma fazenda de um pessoal ali, normalmente o pessoal vende essa fazenda, alguma coisa assim, e naquele local onde tinha uma fazenda que era emendada com a cidade, começa a se construir um loteamento novo. Tá? Então as cidades vão crescendo, né, dessa maneira. E esse local onde era fazenda e passa a ser um loteamento novo, começa a ser um novo bairro na cidade. Né? E aí, dependendo da localidade, da disposição e tal, como é que é, vai ser um bairro com mais ou menos condição financeira, dependendo dos valores dos imóveis, esse tipo de coisa. E outras situações, o pessoal vai pegando casas antigas, normalmente no centro, nesses locais mais valorizados, e compra esse lote dessa casa, destrói a casa, tá? Desmancha ela e começa a construir prédios. Então, as cidades que eram totalmente horizontais, que ficava, né, deitado ali, começa a criar ambientes verticais. Né? E quanto maior essa metrópole, maiores são normalmente os arranha-céus, tá? Prédios altos. Não sei se vocês têm essa informação, mas o maior prédio da América Latina hoje, ele está em Goiânia, tá? Ele é um prédio com 52 andares de altura, tudo bem? E aí é um dos arranha-céus que nós temos aqui na América do Sul, tudo bem? Continuando. Do mesmo modo, passou-se a observar que algumas cidades aglutinam-se. Eles põem umas palavrinhas também que, né, aglutinam-se, tornando-se visualmente uniformes. Esse fenômeno é chamado de conurbação. Para você que não entendeu o que está falando aqui, uma cidade é construída às vezes perto de outra cidade, e aí o crescimento urbano é tanto, mas tanto, vai surgindo novos bairros, invasões, enfim, as cidades vão crescendo, crescendo, até chegar um ponto que as cidades se emendam, né? Quando elas se emendam, elas não tornam uma cidade só, não, tá? Elas se tornam um único espaço, porém duas cidades diferentes, com governos diferentes, prefeitos diferentes, tudo bem? E aí a gente fala que quando a cidade emenda com outra, fala que essa cidade ela conurbou. Então, conurbação é a junção de duas ou mais cidades, normalmente sempre um grande centro metropolitano, uma capital, costuma muito acontecer isso de uma cidadezinha menor acabar emendando com ela, uma cidade que era próxima ali, tá? Os municípios onde ocorre a conurbação, essa junção de cidades, é comum haver uma grande dependência de uma cidade em relação à outra, tá? Essa hierarquização das cidades ocorre em geral em decorrência da segregação urbana. O que é a segregação? A separação das pessoas por classe social. Então, os próprios bairros da cidade acabam separando as pessoas de acordo com a condição financeira dela, tá? Os cidadãos são obrigados a residir nas cidades menores vizinhas ao grande centro urbano, porque os aluguéis e o valor dos imóveis dessa localidade são mais baixos. Eu vou dar um exemplo para vocês que eu já pude vivenciar.
Brasília. Tem muita gente que trabalha em Brasília, mas não mora em Brasília. Acaba morando ali em cidades vizinhas, Águas Lindas, Lusiânia, aquelas cidades satélites que ficam em torno ali de Brasília, que já conurbou, já emendou com Brasília, com o Distrito Federal, tá? Então por que que eles não moram no Distrito Federal mesmo, já que trabalha ali? É porque ali no Distrito Federal, na Asa Norte, Asa Sul, acaba que as casas, os lotes, os apartamentos são muito mais caros. Então eles preferem andar de carro aí 20, 30, 40 minutos, uma hora de prazo e vai e volta todo dia para sua casa. Tudo bem? Fica mais barato eles fazer isso do que eles irem morar em Brasília mesmo, tá? A concentração dos serviços e produtos na cidade principal faz com que os moradores se desloquem periodicamente até ela para estudar, trabalhar, retornarem às suas cidades ao final do dia, né? E é chamado a migração pendular. Então, o que é a migração pendular? Migração pendular é aquela migração que você sai de manhã para trabalhar, vai para outra cidade, não só para trabalhar, para estudar, para ir ao médico. Você sai de manhã e no final do dia você retorna, mas isso é feito com uma certa frequência, entendeu? Então, quando você faz isso com uma certa frequência, é chamado de migração pendular. A partir dessa dinâmica espacial, surgem as cidades dormitórios, né? Onde a maior parte das pessoas não permanecem durante o dia. Então, as cidades menores, perto dos centros metropolitanos, acabam sendo chamadas de cidades dormitório. Ela vai para dormir, mas durante o dia ela fica na outra cidade ali trabalhando, estudando, enfim, né? Acontece muito isso. Galera, então dê o seu like aí, se inscreva no nosso canal agora e te aguardo no vídeo de correção, fechou? Bora lá!